Vamos falar sobre um ladrão. Um ladrão silencioso. Ele não leva a sua carteira. Não rouba o seu carro. Ele rouba algo muito mais precioso. Ele rouba a sua energia, a sua motivação. Aquele fogo que você costumava ter. Sabe aquele antigo ditado? Esposa feliz, vida feliz. A verdade é que quando a mulher que comanda o lar está feliz e equilibrada, toda a sua família prospera. No entanto, o que vemos hoje são muitas mulheres infelizes e sobrecarregadas em casa. Mas a conversa de hoje não é sobre elas, e sim sobre a outra metade dessa equação, que é igualmente, se não mais, fundamental, a saúde do homem. Hoje, vamos mergulhar fundo nas mudanças hormonais e de energia que os homens, especialmente acima dos 50 anos, enfrentam com o envelhecimento. E mais importante, vamos descobrir como podemos combater essas mudanças de forma natural e eficaz. À medida que os homens envelhecem, é um fato biológico que os níveis de testosterona tendem a diminuir. É um processo gradual, quase silencioso. Começa com uma pequena queda na energia à tarde. Depois, a motivação para ir à academia ou para começar aquele projeto novo já não é a mesma. Talvez você sinta uma desconexão daquele vigor que antes era tão natural, tão seu. Aquele vigor que parecia inesgotável, que o definia, agora parece escorrer por entre os dedos. A intimidade pode começar a diminuir, ou talvez aquele desejo espontâneo, aquela chama, parece estar a desvanecer-se. Você sente-se como uma sombra do homem que costumava ser, e essa sensação pode ser profundamente isoladora. Mas e se eu lhe dissesse que não precisa ser assim? E se essa narrativa de declínio inevitável fosse apenas isso, uma narrativa, e não um facto biológico imutável? E se houvesse uma maneira poderosa e ao seu alcance de revitalizar esses níveis hormonais naturalmente? Muitos homens culpam apenas a idade, mas a idade é apenas o palco onde o drama se desenrola. Os verdadeiros vilões, os ladrões silenciosos da sua masculinidade, são outros. São os hábitos do nosso mundo moderno. Pense neles como os 3 sabotadores principais: o estresse crônico, a privação de sono e uma dieta inflamatória. Estes são os fatores que aceleram drasticamente o declínio hormonal. Portanto, antes mesmo de falarmos sobre o que adicionar à sua vida, precisamos de entender o que está a minar a sua força. Na nossa conversa de hoje, vamos desmascarar esses sabotadores. Vou partilhar consigo alimentos específicos que podem ter um impacto gigantesco na sua saúde hormonal e restaurar os seus níveis de testosterona. E no final, vou revelar uma solução notável que poderá surpreendê-lo. Uma que pode ser um verdadeiro divisor de águas para a sua força, sua energia e sua masculinidade. Portanto, se notou uma queda na sua energia, na sua motivação, ou se sentiu uma distância da sua própria vitalidade, você está no lugar certo. Isto não é uma sentença, é um chamado à ação. Esta é a sua oportunidade de descobrir mudanças cruciais que podem redefinir a sua saúde para os próximos anos. Quais são os sintomas de um desequilíbrio hormonal num homem? Podem ser a baixa contagem de espermatozoides, a incapacidade de manter uma ereção, ou problemas de próstata. Sim, um homem com problemas de próstata é um sinal claro de um desequilíbrio hormonal. E aqui entra o nosso primeiro herói, pequeno mas poderoso. Se um homem consumir zinco todos os dias, esse zinco inibe a conversão da testosterona na sua forma perigosa, a de hidrotestosterona DHT, que está associada a problemas de próstata e a queda de cabelo. E qual é a fonte alimentar mais rica em zinco que podemos encontrar? As sementes de abóbora. Pode algo tão simples como sementes de abóbora fazer realmente a diferença? A resposta é um retumbante sim. Elas estão repletas de zinco, um mineral absolutamente essencial para a manutenção da testosterona. As sementes de abóbora oferecem um arsenal de nutrientes numa pequena mão cheia. Para ter uma ideia, apenas 1/4 de chávena fornece 63% da dose diária recomendada de zinco.
Infelizmente, a dieta moderna de muitas pessoas é deficiente em zinco, o que impacta negativamente a produção de testosterona. Estudos mostram que a deficiência de zinco pode reduzir a testosterona em até 50%. Um escritor de saúde chegou a afirmar que se todos os homens tivessem uma ingestão adequada de zinco, problemas de próstata simplesmente não existiriam. É uma afirmação forte, mas que sublinha a importância deste mineral. Para desbloquear os seus benefícios, experimente torrar levemente as sementes. Elas são uma excelente adição a saladas, iogurtes ou aveia. Mas lembre-se, a moderação é a chave. Mantenha-se na porção de 1/4 de chávena para evitar o consumo excessivo. Além do zinco, as sementes de abóbora são ricas em magnésio, outro mineral vital para a produção de testosterona, e que muitas vezes falta na nossa dieta. Agora vamos falar da base da matéria-prima de todos os nossos hormônios sexuais. Se você não tiver colesterol suficiente, você simplesmente não consegue produzir os seus hormônios sexuais. É a partir do colesterol que o seu corpo produz uma molécula chamada pregnenolona. E a partir da pregnenolona, o seu corpo produz a progesterona. A progesterona é um hormônio-chave, um verdadeiro maestro na orquestra hormonal, porque é a partir da progesterona que o estrogênio é feito. É a partir da progesterona que a testosterona é feita. E é também a partir da progesterona que os hormônios adrenais, que gerem o nosso estresse, são produzidos. Portanto, um fator crucial na manutenção dos níveis de testosterona é o colesterol, o alicerce de tudo. E aqui estão 2 alimentos poderosos que fornecem o colesterol e os nutrientes de que o seu corpo precisa para produzir testosterona de forma eficaz. Primeiro, as gemas de ovo. Durante anos, o colesterol foi demonizado. Fomos ensinados a temer a gema, a optar por claras de ovo insípidas. Esta ideia veio de estudos observacionais falhos da metade do século XX, que correlacionaram, mas não provaram, uma ligação entre o colesterol dietético e as doenças cardíacas. Mas a ciência mais recente mostra-nos uma imagem diferente, uma imagem muito mais completa. A verdade é que o seu corpo produz o seu próprio colesterol. Quando você consome colesterol na dieta, o seu corpo simplesmente produz menos. Para a maioria das pessoas, o colesterol dietético tem um impacto mínimo nos níveis de colesterol no sangue. As gemas de ovo são incrivelmente ricas em colesterol saudável e fornecem vitaminas lipossolúveis essenciais, como a vitamina D, que demonstrou apoiar diretamente a produção de testosterona. Uma única gema de ovo contém aproximadamente 186 mg de colesterol, o suficiente para apoiar a criação de testosterona sem aumentar os níveis de colesterol mau, quando consumida com moderação. A vitamina D, na qual muitos adultos são deficientes, especialmente aqueles que vivem em climas menos ensolarados ou passam muito tempo em ambientes fechados, ajuda a manter os níveis de testosterona, especialmente quando combinada com o colesterol de fontes naturais, como as gemas de ovo. Além disso, as gemas contêm ácidos gordos ômega 3, que reduzem a inflamação e apoiam a saúde geral. Tente incluir 1 ou 2 gemas de ovo na sua dieta, algumas vezes por semana, seja cozido, escalfado ou como parte de uma refeição rica em nutrientes. O segundo alimento poderoso são os mariscos, especialmente ostras e camarão. Eles são uma potência dupla, repletos tanto de colesterol como de zinco, tornando-os ideais para a produção de testosterona. Como já vimos, o zinco é crucial para a saúde hormonal masculina, pois estimula a hormona luteinizante, que por sua vez promove a produção de testosterona. Apenas 6 ostras médias podem fornecer até 33 mg de zinco, quase 3 vezes a dose diária recomendada, ajudando a apoiar a síntese de testosterona e a saúde imunitária. As ostras também contêm outros minerais-chave como o selênio e o cobre, que desempenham um papel no metabolismo energético e na redução do estresse oxidativo, ambos importantes para a saúde da testosterona. Consumir marisco 1 ou 2 vezes por semana é uma excelente forma de garantir
que está a obter estes nutrientes vitais. Mas não basta apenas adicionar estes alimentos. Precisamos de falar sobre o que retirar. Você pode comer todos os ovos e ostras do mundo, mas se o seu pequeno almoço for um pão branco com margarina e o seu jantar uma refeição processada, está a travar uma batalha perdida. O açúcar e os hidratos de carbono refinados são os inimigos número 1 da testosterona. Cada vez que consome uma grande quantidade de açúcar, os seus níveis de insulina disparam, e estudos mostram que picos de insulina podem diminuir drasticamente os níveis de testosterona. Pior ainda, a insulina cronicamente elevada aumenta a atividade de uma enzima chamada aromatase. A aromatase é a enzima que converte a sua preciosa testosterona em estrogênio. Portanto, uma dieta rica em açúcar não só diminui a produção de testosterona, como também acelera a sua conversão em estrogênio. Um golpe duplo para a sua masculinidade. O primeiro passo fundamental é reduzir o consumo de açúcares, refrigerantes, doces, pães brancos e massas refinadas. Troque-os por fontes de hidratos de carbono complexos, como batata doce, quinoa e vegetais fibrosos. Esta mudança por si só pode ter um impacto profundo. Vamos revisitar os sintomas de baixa testosterona nos homens, porque é importante reconhecê-los. Baixa contagem de espermatozoides. Vemos hoje tantos casais com dificuldades em ter filhos. Às vezes o problema é do homem, às vezes da mulher, mas a saúde hormonal masculina é um fator determinante. Outros sintomas incluem a disfunção peniana ou disfunção erétil, que é a incapacidade de manter uma ereção, e também os problemas de próstata. Quero repetir isto. Um homem com problemas de próstata é uma indicação clara de um desequilíbrio hormonal. Não é apenas coisa da idade. Agora, vamos para um nutriente extraordinário, raro, mas essencial: o selênio, encontrado na nossa querida castanha do Pará. Apenas uma única castanha do Pará fornece quase o dobro da dose diária recomendada de selênio, um mineral que apoia a testosterona ao proteger as células dos testículos contra danos oxidativos. Pesquisas de Harvard destacam a importância do selênio na qualidade do esperma e nos níveis de testosterona. Uma única castanha pode fornecer estes benefícios. Para uma absorção ainda melhor, combine-a com uma pequena quantidade de gordura saudável, como azeite de oliva, ou simplesmente coma-a com outras nozes. Passemos agora a um adaptogênico lendário dos Andes, a raiz de maca. A maca tem sido valorizada há séculos pelas suas propriedades de equilíbrio hormonal. Rica em compostos únicos, a raiz de maca funciona estimulando o sistema endócrino, apoiando indiretamente os níveis de testosterona. Estudos revelam que a raiz de maca pode aumentar significativamente a libido e a energia, fornecendo suporte hormonal sem aumentar diretamente a testosterona. Para desfrutar dos seus benefícios, adicione pó de raiz de maca abatidos, aveia ou produtos de pastelaria. Apenas uma colher de chá por dia é suficiente. E que tal o cacau? Sabia que o cacau tem poderosas propriedades de aumento da testosterona? Rico em magnésio, um nutriente que apoia o equilíbrio hormonal, o cacau também fornece antioxidantes que melhoram o fluxo sanguíneo. Apenas uma colher de sopa de cacau em pó cru fornece 27% das suas necessidades diárias de magnésio. Para colher estes benefícios, tente adicionar cacau em pó cru, abatidos ou ao seu café. Misture-o com leite de amêndoa e um pouco de mel para uma bebida deliciosa e rica em nutrientes. Os benefícios do alho vão muito além do sabor. Ele pode, na verdade, ajudar a manter a testosterona ao reduzir o cortisol, a hormona do estresse, que pode inibir a testosterona. Este efeito deve-se à alicina, um composto presente no alho que promove o equilíbrio hormonal. Para melhores resultados, esmague o alho e deixe-o repousar por alguns minutos antes de cozinhar para ativar a alicina. Rico em proteínas e zinco, o iogurte grego é uma excelente adição a qualquer dieta de aumento da testosterona.
com cerca de 20 gramas de proteína e 1,5 miligramas de zinco por porção, apoia a massa muscular e o equilíbrio hormonal. Escolha iogurte grego natural, sem adição de açúcares, e adicione frutas ou nozes para uma nutrição extra. Mas há outra classe de alimentos que quero destacar, uma que funciona de forma diferente. Os vegetais crucíferos. Estou a falar de brócolos, couve-flor, couve de bruxelas e repolho. Eles contêm um composto mágico chamado indole 3-carbinol, ou I3C. Este composto não aumenta a testosterona diretamente, mas age como um gerente de limpeza para o estrogênio. Ele ajuda o fígado a metabolizar e a excretar o excesso de estrogênio do corpo. Num homem, manter uma proporção saudável de testosterona para estrogênio é tão importante quanto os níveis absolutos de testosterona. Incluir estes vegetais na sua dieta regularmente ajuda a manter esse equilíbrio delicado, garantindo que a testosterona que você produz possa fazer o seu trabalho sem a interferência de um excesso de estrogênio. Para maximizar estes benefícios, considere combinar vários destes ingredientes num batido nutritivo. Uma chávena de iogurte grego, uma colher de chá de pó de raiz de maca e uma colher de sopa de sementes de abóbora. Misture tudo para fornecer uma gama de nutrientes essenciais para a saúde hormonal. Esta poderosa combinação funciona para impulsionar o seu metabolismo e restaurar o equilíbrio naturalmente. Agora, vamos aprofundar um dos sabotadores que mencionei, o estresse. Vivemos num mundo de estresse crônico. Prazos, trânsito, notícias, preocupações financeiras. O nosso corpo responde a todo este estresse da mesma forma que responderia a um tigre a perseguir-nos, libertando cortisol. O cortisol é a nossa hormona de luta ou fuga. É útil em rajadas curtas, mas quando é cronicamente elevado, torna-se um assassino de testosterona. Pense nisto. O seu corpo tem uma quantidade finita daquela matéria-prima que mencionei, a pregnenolona, para fabricar todas as suas hormonas esteroides. Quando o cortisol está em alta demanda constante, o corpo desvia essa matéria-prima para produzir mais cortisol. Isto é conhecido como roubo de pregnenolona. É um roubo literal, o corpo está a roubar dos seus hormônios sexuais, como a testosterona, para pagar a dívida do estresse. As suas glândulas adrenais, que produzem cortisol, tornam-se uma fábrica que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, monopolizando todos os recursos. Portanto, gerir o estresse não é um luxo, é uma necessidade para a saúde hormonal. Como fazer isso? Coisas simples. Caminhar na natureza. 10 minutos de respiração profunda por dia. Experimente a respiração em caixa. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 4, segure por 4, repita por 5 minutos. Meditação. Desligar as notícias. Arranjar um hobby que o absorva completamente. Estas práticas diminuem ativamente o cortisol, permitindo que a sua testosterona recupere o seu lugar. O segundo sabotador é a falta de sono. Pense no sono como a sua fábrica de testosterona. É durante as fases profundas do sono que o seu corpo faz a maior parte da sua produção diária de testosterona. Não é apenas a quantidade de sono, é a qualidade. É no sono profundo que o corpo se repara fisicamente. Mas é durante o sono, REM, aquele estado de sonho vívido, que a sua produção de testosterona atinge o pico. Se você acorda constantemente, se a sua mente está a 1000, se você bebe álcool antes de dormir, você está a suprimir estas fases cruciais do sono. Você está a interromper a linha de produção no momento mais crucial. Estudos da Universidade de Chicago mostraram que apenas uma semana de sono restrito, 5 horas por noite, reduziu os níveis de testosterona de homens jovens e saudáveis entre 10% e 15%. Isso é o equivalente a envelhecer 10 a 15 anos numa única semana. Portanto, priorizar 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite não é negociável. Crie um santuário de sono. Um quarto escuro, fresco e silencioso. Desligue os ecrãs 1 hora antes de dormir. A luz azul dos ecrãs
suprime a produção de melatonina, a sua hormona do sono. Outra dica poderosa é a exposição à luz solar da manhã. Apanhar 10 a 15 minutos de sol nos olhos logo pela manhã ajuda a regular o seu ritmo circadiano, dizendo ao seu corpo quando é hora de estar alerta e, consequentemente, quando é hora de dormir mais tarde. O sono é uma das ferramentas mais poderosas e gratuitas que tem à sua disposição. E isso leva-nos ao terceiro pilar fundamental, o movimento. Mas não qualquer movimento. Não estou a falar de correr na passadeira durante horas a fio, dia após dia. O cardio crônico e excessivo pode, na verdade, aumentar os níveis de cortisol e ser contraproducente. Estou a falar de movimento que sinaliza ao seu corpo para ser forte, para ser poderoso. Estou a falar de treino de força, levantar pesos, fazer agachamentos, levantamento terra, flexões. Exercícios compostos que recrutam múltiplos grupos musculares. Quando você levanta um peso que desafia os seus músculos, você está a criar microlesões no tecido muscular. O seu corpo responde a este dano, controlado com uma poderosa onda de hormonas anabólicas para reparar e reconstruir o músculo mais forte do que antes. E o rei dessas hormonas anabólicas é a testosterona. É um sinal primitivo que diz ao seu corpo: torna-te mais forte para sobreviver. 2 a 3 sessões de treino de força por semana podem fazer uma diferença monumental. Foque-se em progredir, em levantar um pouco mais de peso ou fazer mais uma repetição do que na semana anterior. É este estímulo progressivo que mantém a produção hormonal elevada, mas cuidado com o excesso. Overtraining é real e pode esmagar a sua testosterona ao elevar cronicamente o cortisol. Os dias de descanso são tão importantes quanto os dias de treino. Agora que cobrimos os pilares internos, dieta, estresse, sono e exercício, preciso de falar sobre um inimigo externo, um sabotador silencioso da nossa saúde hormonal, os plásticos e outros químicos. Eu sei. Acho que é impossível fugir completamente do plástico. É um material prático, está em todo lado, mas precisamos de estar muito atentos para não armazenar as nossas coisas em plástico, especialmente a nossa comida e a nossa água. A sua garrafa de água deve ser de aço inoxidável ou de vidro. Eu tenho uma com que viajo, e é de um plástico duro. Esse plástico duro não tem os químicos mais perigosos. Veja bem, o estrogênio, na sua estrutura molecular, tem algo chamado anel de fenol. E esse anel de fenol funciona como uma chave que abre a porta para deixar o estrogênio entrar na célula. Existem alguns químicos que a indústria hoje coloca nos plásticos que também tem esse anel de fenol. Um deles é o nonilfenol. O nonilfenol é o que torna o plástico macio, para que você o possa apertar. Outro é o bisfenol A ou BPA. Hoje em dia, já se consegue encontrar plásticos sem BPA, e são geralmente os plásticos mais duros. Existem alguns biberões saudáveis que são feitos desse plástico duro. Mas note o que todos eles têm em comum: eles têm o anel de fenol. É por isso que os plásticos são chamados de xenoestrogênios. Eles são imitadores de estrogênio. Eles imitam o estrogênio e conseguem entrar nos locais receptores de estrogênio nas nossas células. Essa é uma das principais razões para esta epidemia de desequilíbrio hormonal que estamos a ver: a exposição constante aos plásticos no mundo de hoje. Evitar plásticos pode parecer quase impossível, mas compreender os seus efeitos é fundamental. Como eu disse, os plásticos contêm frequentemente químicos como nonilfenol e BPA, que imitam o estrogênio no corpo. A estrutura molecular do estrogênio tem o que é conhecido como anel de fenol, que lhe permite ligar-se aos receptores hormonais. Certos químicos nos plásticos também têm um anel de fenol, agindo como uma chave falsa. Os plásticos são frequentemente chamados de xenoestrogênios porque imitam o estrogênio. Esta semelhança permite-lhes entrar nas nossas células e ocupar os locais dos receptores de estrogênio, perturbando o equilíbrio hormonal. Um dos piores exemplos é colocar sopa quente num recipiente de plástico para levar.
O calor acelera a libertação destes químicos nocivos diretamente para a sua comida. Pense também na tampa de plástico do seu copo de café quente, ou no filme plástico que usa para cobrir alimentos quentes no micro-ondas. Da mesma forma, se estou a viajar e com sede, compro uma garrafa de água e bebo-a, mas depois coloco-a no lixo. Quando você continua a usar essas garrafas, especialmente se ficarem no carro ao sol, elas continuam a degradar-se, libertando mais e mais destes compostos. Portanto, tenha muito cuidado com o que está armazenado ali. Eu tento armazenar todos os meus alimentos em vidro ou aço inoxidável. Uma das piores coisas que podemos fazer é armazenar alimentos quentes em recipientes de plástico. Para alternativas mais seguras, considere recipientes de aço inoxidável ou de vidro. Se tiver de usar plástico, opte por variedades de plástico duro marcadas como 100 BPA, que contém menos químicos nocivos. Estar consciente destas pequenas escolhas pode proteger o seu equilíbrio hormonal natural ao longo do tempo. E não se esqueça de outros xenoestrogênios nos produtos de higiene pessoal, parabenos em loções e shampoos, fitalatos em fragrâncias. Leia os rótulos. Opte por produtos com ingredientes simples e naturais sempre que possível. E agora, depois de termos construído esta base sólida, vamos mergulhar naquela abordagem única que mencionei no início, uma que muitos descobriram ser transformadora. É o toque final, a afinação. Um homem pode usar um creme de inhame. Eles agora fazem um creme chamado His Yam Cream, o creme de inhame dele. É essencialmente o mesmo que o creme para mulheres, mas tem algumas ervas específicas para os homens. O His Yam Cream é aplicado em pequena quantidade, apenas a ponta do dedo, 2 vezes por dia. E o homem não faz pausa, porque os homens não são cíclicos como as mulheres. Mas por que um homem usaria isto? Como é que um creme de inhame, que associamos à progesterona, pode ajudar um homem? Lembre-se do que eu disse no início. A progesterona é a precursora da testosterona. Ao fornecer ao corpo os blocos de construção de forma tópica, através da pele, podemos ajudar o corpo a encontrar o seu próprio equilíbrio. Não estamos a adicionar testosterona sintética. Estamos a dar ao corpo o suporte para otimizar a sua própria produção. É como dar a uma fábrica de carros o melhor aço e os melhores componentes. A fábrica ainda faz o trabalho, mas o produto final é de qualidade superior. Eu sei o que alguns de vocês podem estar a pensar. Um creme de uma planta vai mesmo ajudar-me? É uma dúvida legítima, mas a ciência por trás disto é sobre o suporte bioidêntico. O composto ativo no inhame selvagem, a diosgenina, tem uma estrutura molecular muito semelhante à da progesterona humana. O corpo pode usar esta estrutura como um precursor para fabricar as hormonas de que necessita, seja progesterona, testosterona ou cortisol, de acordo com as suas necessidades individuais. Não estamos a forçar o corpo numa direção, estamos a dar-lhe as ferramentas para que ele se regule a si mesmo. Então, o caminho para revitalizar a sua energia e a sua masculinidade não é uma pílula mágica, é uma sinfonia. É a dança entre nutrir o seu corpo com os alimentos certos, como os ovos, as sementes de abóbora e os mariscos, e remover os alimentos que o inflamam, como o açúcar. É a dança entre acalmar a sua mente do estresse incessante e dar ao seu corpo o descanso profundo de que ele necessita para se regenerar. É a dança entre mover o seu corpo de forma poderosa com o treino de força e protegê-lo das toxinas ambientais, como os plásticos. A escolha é sua. Você pode aceitar o declínio como inevitável, como a sociedade lhe diz que deve ser, ou pode pegar nessas ferramentas, neste conhecimento, e reconstruir a sua vitalidade. Tijolo por tijolo, pode tornar-se o arquiteto da sua própria força. Cada refeição, cada noite de sono, cada sessão de treino, cada momento de calma que você escolhe, é um voto que você dá a favor da sua força, da sua saúde e da sua vitalidade. Não se trata de lutar contra o envelhecimento. Trata-se de construir uma vida vibrante em qualquer idade. E assim,
termina a minha palestra sobre o que libertou e revolucionou a vida de muitas mulheres e homens.